Janaína, tudo bem? Uma boa noite, um casaca no seu coração e hoje é sem vinheta para o vídeo não ficar longo. O seguinte, a gente vai falar aqui sobre a situação de reforços. Primeiramente, dar boas-vindas aí ao Pedro Raul. Hoje foi aí a apresentação aí desse jogador que chega aí como se fosse estrela, e a gente vai falar aqui sobre a situação de reforços, tá? A gente vai colocar aqui um compilado de informações do jornalista Jorge Nicola para que a gente possa trazer para vocês as principais notícias de um dia cheio de reforços aí para o Vasco da Gama, pelo menos no quesito especulação. Vocês vão ver aí o Nicola falando sobre jogadores aí como Lianco, Patrick, Vina e pasmem os senhores, no Vasco, tudo isso, até Pete Martins. O que é boato, o que é verdade? Vamos ver aqui o que o Jorge Nicola vai falar. E não ficou só nisso, não. O Jorge Nicola criticou a 777 Partners também. E o seguinte, tá? A gente já coloca uma informação aqui, porque muitas pessoas deram gargalhada. Essa informação quem trouxe em primeira mão foi o canal do Laureano, certo? Assim como a situação do Patrick. Então é o seguinte, o Vasco vai fazer uma proposta de 2,5 milhões pelo volante Cuejar, certo? Pessoal, Rio, a gente não é jornalista, as pessoas não dão aí credibilidade para a gente, infelizmente, então a gente coloca aqui para vocês. Se a gente fosse especular jogador para o Vasco, por especular, para like, eu colocaria o Messi no meu time. Bom, o seguinte, vamos colocar aqui o compilado de informações aqui do Jorge Nicola para a gente ver o que é mito e o que é verdade. Vamos lá. Vamos soltar aqui? O Christian Barbosa. Boa noite, Nicola. O Fábio Azevedo falou num vídeo dele que o Vasco tem mais 7 reforços contratados. Tá sabendo de algo a respeito disso? O Christian, eu não duvido. O que eu não consigo entender é a lógica de anúncios da 777. Vai, que você seja prudente, que você seja cauteloso, que você só queira anunciar quando tiver tudo acertado, tá tudo ok. Mas a 777, ela tá passando do ponto, né? Quando ela demonstra essa lentidão para fazer as coisas, ela não passa uma imagem boa. Então, se você tem mais 7 reforços contratados, você começa a usar um reforço por dia para anunciar. Não anuncia todo mundo no mesmo dia, senão você diminui os seus reforços. Mas eu não acredito que já tenham 7 reforços contratados. Eu sei que o Vasco vai buscar 20 reforços para 2023, e 2 deles já são conhecidos, tá? O Vitor Costa, Nicola, boa noite. O Vasco precisa de um goleiro urgente. Tem novidade, concordo, em gênero, número e grau. Antes mesmo da definição da saída do Thiago Rodrigues, já havia essa necessidade, né? O Thiago não é goleiro para o Vasco, especialmente na volta à primeira divisão. O mercado de goleiros está meio caro, está meio inflacionado, né? Os caras estão... Aí reparem o que ele vai falar do goleiro Tadeu. Repara só o que ele vai falar do Tadeu. Atrás do Rei, que é um argentino, havia um sondado Rossi, que tem negociação avançada ou fechada com o Flamengo. Especularam de Tadeu, já mandei mensagem para o Edmo Pinheiro, que é quem manda lá no Goiás. Ele disse que enquanto o Vasco não pagar uma dívida que tem pelo Sidão, nem dá para conversar sobre a possibilidade de liberação do Tadeu, mas depois que isso acontecer, ainda vai haver a necessidade de pagamento de uma dívida, de um valor bem alto pela compra do atleta. Os caras entendem que o Tadeu é um dos principais goleiros do futebol brasileiro. Tá vendo aí a vergonha quando a gente reclama? Nicola, alguma novidade sobre o Vina trocando de time? É o Tezac em pergunta. Eu mandei mensagem outro dia. Conversei por telefone com o André Cury. Nosso papo acho que foi na quinta ou na sexta-feira. E o André estava contando que o Grêmio e o Vasco eram os maiores interessados, que existiam as tratativas, mas nada para já. Gabriel Formaggio veio me perguntar se o Lucas Piton poderia ir para o Vasco. E aí o Wallace agora toca nesse assunto e lembra também do Jair. Jair é um volante do Atlético, de acordo com o Lucas Pedrosa, que cobre o Vasco.
são 2 alvos, né? O Piton e o Jair. Consultei uma fonte minha no Corinthians e a pessoa disse que o Piton não vai para o Vasco. Sobre o Jair, eu tô achando esquisito, porque o nome do Jair... Cara, o Jair é super importante dentro da estrutura do Atlético, mas toda hora ele aparece especulado em algum clube. Eu tô começando a suspeitar que é o Atlético quem tá permitindo que o mercado tenha esperança de contratar o Jair. Nicola, com essa novela do Dudu com a Leila, não seria uma oportunidade para o Vasco? Bahia bota... Olha aí, muito se falou aí do Dudu no Vasco da Gama hoje, muitas pessoas perguntando. O Jorge Nicola, que tem passe livre lá no Palmeiras, vai falar sobre o Dudu. A fogo levarem ele, o ambiente ficará horrível para ele continuar no Palmeiras. Não. Roberto, eu já vi torcedor do Palmeiras irritado com o Dudu. Hoje até o Rafael De Luca, que é membro do canal, estava no evento, e é torcedor do Palmeiras, ele estava defendendo a Leila, entendendo que a proposta que o Palmeiras fez ao Dudu é boa. São 3 anos de contrato, prorrogável por mais 1 e a manutenção de um salário muito alto. O que pega para os outros clubes, meu? O Dudu ganha 2 milhões e 100 mil reais por mês. Será que os clubes brasileiros vão ter capacidade para fazer um investimento desse tamanho? Jandrei poderia ser uma opção para o Vasco? Não acho, Paulo. O Vasco precisa contratar um goleiro que chegue para ser titular absoluto, cara. Alguém que tenha enorme qualidade. Você precisa pensar no Tadeu, você precisa pensar no John, você precisa pensar em alguém que... O Jandrei perdeu posição no São Paulo, era reserva do Felipe Alves. Eu não contrataria, tá? Sandro Luiz. Boa noite, Nicola. Manda notícias do meu Vascão, Sandro de Eunápolis, na Bahia. Tem bastante vascaíno assistindo as lives, eu acho bem bacana. E dos mais diversos locais do país, né? Essa é outra característica do torcedor do Vasco, bastante espalhado pelo país. 2 reforços anunciados, o primeiro deles o Pedro Raul. Nessa segunda-feira, o Vasco manda a grana para o Caxias Reysol, mais ou menos 10 milhões e 600 mil reais, pagamento à vista. E eu estava contando que o Pedro Raul já foi anunciado, que o Patrick de Luca foi anunciado também, e foi anunciado como De Luca. Sempre o chamaram como Patrick de Luca, nunca de Luca, né? E isso acabou levantando a suspeita de que, será que vem mais algum Patrick para o Vasco? Inclusive, tem notícias sobre o Júnior Urso, Christian e algum lateral esquerdo no Cruzeiro. Sobre o Júnior Urso. As coisas malucas, né, que acontecem. O Júnior pede, em novembro, a rescisão do contrato no Orlando City. Ele era titular, capitão, o cara que com mais minutos, super bem. E ele procura o pessoal do Orlando City e fala, pessoal, tô com um problema pessoal, preciso voltar para o Brasil, tenho uma conversa bastante avançada no Vasco, eu gostaria de pedir a rescisão. Vocês topam? Aí os caras, não, por tudo que você já entregou, a gente vai te liberar. Rescindiram o contrato em novembro. Em dezembro, ele esperou 1 mês, desempregado, sem ganhar dinheiro. Ele imaginava que assinaria com o Vasco o mais rápido possível. Já estava tudo acertado. Na hora de fechar o contrato, os caras do Vasco alteraram, os caras da 777, para dar o nome aos bois, alteraram algumas condições do negócio e o Júnior Urso falou, não, diante desse cenário, não tenho interesse em fechar. E aí agora o Júnior Urso está no mercado, está à disposição. Existia uma especulação de que ele poderia pintar no Santos, tá? Sobre o Christian, para quem não sabe de quem eu estou falando, é um volante que pertence ao Atlético Paranaense. Ele, mais uma maluquice, né? Uma pessoa do Atlético Paranaense falou, Nicola, o Christian vai jogar no Cruzeiro. Já liberamos, está tudo ok, está embarcando, vai embarcar na segunda-feira, passar por exames médicos, contrato de empréstimo de um ano com opção de compra já definida. Obrigado, fui e publiquei. Quando eu publico, o pessoal do Vasco e do Fluminense, não sei se os caras assistiram a live, ou assistiram ao vídeo, mas alguém ligado aos dirigentes de Fluminense e Vasco assistiu e passou a informação. E aí no domingo toca o telefone do pessoal do Atlético. Pessoal, vocês estão fechando o Christian no Cruzeiro? Sim. Tem alguma compensação financeira? Não, não tem nenhum. Então a gente também quer fazer proposta. O pessoal do Atlético falou, não, beleza, façam proposta. E aí eles fizeram proposta, o Atlético aceitou. As mesmas condições da oferta do Cruzeiro, ele impôs para o Fluminense e para o Vasco. O Bahia e o Goiás também apareceram atrás do Christian, tá? Vou até mandar uma mensagenzinha para ver se temos alguma novidade sobre o Christian, quer ver? Boa noite. Tá por aí? Alguma novidade sobre o Christian? Deixa eu ver se existe alguma coisa por parte do Patrick, quer ver? Boa noite. Nicola, fala aí do Jair no Vasco.
Então, outro dia, porque assim, já especularam no Jair no São Paulo, já especularam no Jair no Corinthians, o que especulam o Jair no clube não tá escrito, não. E aí eu mandei mensagem para uma pessoa do Atlético para perguntar, e aí o Jair, como é que tá essa história e tal? A pessoa falou, não temos nenhuma intenção de negociar o Jair. Mas como tem muita especulação assim, é que eu acho que por trás os caras devem estar sugerindo alguma coisa. O Pedro Abduch perguntando sobre Piton no Vasco. A informação surgiu hoje. Foi o pessoal do Terra quem trouxe a informação. Eu fui checar com uma fonte minha no Corinthians e a pessoa disse o seguinte, quer ver? Eu vou ler. Tem chance de o Piton ir para o Vasco? Não. Eu falei, mas teve oferta? A pessoa disse que, pelo que ela está sabendo, não pintou oferta. Nicola Meia Gustavo está fechado com o Vasco? A pergunta é do Thiago Viana. O Thiago, lá atrás, coisa de 10 dias, a notícia que vinha de São Januário é que o Vasco já tinha 3 reforços contratados. Era o Patrick de Luca, era o Gustavo e era o Pedro Raul. Essa história do Gustavo deu uma esfriada, só para quem não associou o nome à pessoa. Gustavo é aquele jogador que subiu do esporte. Ele conseguiu fazer um bom barulho até que ele se mudou para o Shabab Al-Ali. Luciano Santos Junqueira, Lianco no Vasco, qual seria um valor realista por ele? 4 euros? Luciano, eu contaria só amanhã no vídeo, mas, diante da sua pergunta, já quero antecipar uma informação que vai sair com mais detalhes no vídeo de amanhã. Se alguém for dar essa informação, por favor, atribua os créditos a quem de direito. Conversei hoje à tarde com eu fui o primeiro a falar que o Lianco gostaria de voltar ao Brasil, tá? Ele está no Southampton, tem jogado até com alguma frequência, mas ele entendeu que era hora de voltar ao Brasil, que ele seria mais feliz por aqui. O Botafogo e o Vasco foram aqueles que chegaram a abrir negociação. O Botafogo desistiu primeiro, até porque fechou com o Segovia. O Vasco foi aquele que mais insistiu. O Vasco fez uma proposta oficial, mas a resposta a essa proposta oficial foi de que o Lianco não sairá do Southampton, tá? Nem por emprego. Então tá aí, galera, a informação do Jorge Nicola sobre a situação aí de reforços do Vasco, certo? Ele ainda completou dizendo que a situação do Pity Martínez aí não tem nada a ver, certo? Então, assim, algumas negociações dadas aí como certas aí, certo? Realmente está acontecendo, outras aí só boatos. Vamos aguardar para a gente poder ver. Deixa a sua opinião aí no comentário, porque é o seguinte, até agora, né? Embora o Fábio Azevedo diga aí que a gente tem 7 reforços acertados, até aqui apenas o De Luca e também o jogador que se apresentou hoje, Pedro Raul. Beleza? Às 21h30, live aqui no canal, Vasco neles e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!